Só que aí, amigos, deem bem boas-vindas a bolsonarista Malu Gaspar. Malu Gaspar, ela tem um perfil um pouco diferente do restante dos jornalistas do Globo. A Malu Gaspar, ela foi uma pessoa que ela obteve muitos vazamentos durante a Operação Lava Jato. E, querendo ou não, quando você tá de uma coisa como aquela, e depois até veio a escrever um livro, não tem como, por mais que você trabalhe na Globo, que você não acaba, assim, não seja influenciado pelo mundo real, pela verdade. Porque era muita coisa que aparecia, né? Tinha movimentação política, mas por trás da movimentação política, como jornalista, ela queria algum tipo de prova para poder basear, fazer suas notas. Então a Malu Gaspar, ela teve, né, teve um destaque durante aquele período, escreveu um livro sobre aquilo, e eu acho que para ela, ver o Lula ser descondenado, desceu com gosto amargo. Essa nota aqui jamais seria escrita pela grande Luísa Marluso. Essa daí é transtornada quando escuta a palavra Bolsonaro. A Malu Gaspar parece que resolveu se vingar do Lula, né? Essa matéria aqui, realmente, assim... Olha, gente, nem bolsonarista fez uma defesa tão grande de Bolsonaro como a Malu Gaspar. Já tô adiantando pra você. Eu fiquei surpreso. Eu começava a ler assim, eu falava, eu estou embasbacado. Eu aprendi essa palavra. Eu estou embasbacado. Estou, assim, sem ar. Confiscou meu coração. Salvação dos aposentados. Esquerda brigou para manter descontos que levaram à fraude no INSS. Veja que já é a manchete que faz uma afirmação de culpa. É culpa da esquerda. Aí ela começa. Desde que a oposição propôs a instalação de uma CPMI para investigar as fraudes bilionárias do INSS, a regulamentação permitindo descontos que passaram a ser feitos em massa e de forma ilegal para desviar o dinheiro dos aposentados se tornou pivô de uma disputa barulhenta nas redes sociais. De um lado, bolsonaristas acusam governistas de terem arquitetado o roubo. Aí citou o vídeo do Nicolas. Enquanto auxiliares de Lula e parlamentares da base ocuparam as redes para acusar a gestão de Bolsonaro de ter criado brechas que possibilitaram os descontos. E aí, a Malu Gaspar vai te trazer a verdade? Mas a pesquisa nos registros da Câmara e do Senado sobre a tramitação das medidas provisórias e leis que tratam do assunto não deixa dúvida. Eita! Parlamentares dos partidos de esquerda do Lula, que antes eram oposição ao governo Bolsonaro, capitanearam um esforço concentrado para derrubar trechos de medidas provisórias e de decretos do governo Bolsonaro e não só ampliar os prazos para cadastro de entidades associativas fazer os descontos das aposentadorias, como a esquerda também trabalhou para relaxar os controles. Eita! Começou bem. Ao final, o Palácio do Planalto, no caso do governo Bolsonaro, acatou um acordo costurado pelos líderes do Congresso e não vetou as emendas propostas pela oposição que tinham sido incluídas no texto, de acordo com fontes do antigo governo que participaram dessa discussão à época, para evitar que o Congresso derrubasse os vetos e o cadastro acabasse fiscando sem fiscalização nenhuma. Na certeza que iriam derrubar o veto de Bolsonaro, ele sancionou alguma coisa para não ficar sem nada. Entregou o braço para não levar o corpo junto. Aqui não é nem mais entregar os anéis para sobrar o dedo. Vejam só. Malu Gaspar tem até explicação porque Bolsonaro ainda aceitou sancionar. Mas ela não para aí. Vai ficando melhor. Quando as emendas da oposição, né, hoje é governo, hoje é a turma do Lula, foram aprovadas, o deputado Carlos Veras, irmão do presidente da CONTAG, a CONTAG que se reuniu com Lula, a CONTAG que semana passada estava com Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que o Paulo Teixeira não colocou na agenda oficial, nem publicou em suas redes sociais, mas a CONTAG postou a foto com ele. Não sei porque ele se escondeu. Não sei porque o Paulo Teixeira se escondeu, mas estava com a CONTAG semana passada. Enfim, o irmão do deputado federal do PT, Aristides Veras, discursou no plenário. O irmão de Aristides Veras, que é presidente da CONTAG, né, o deputado federal do PT, Carlos Veras, sim, o deputado, discursou no plenário e disse que o resultado era fruto de vários dias de muito esforço, de muito trabalho, principalmente da CONTAG e de suas federações, do Partido dos Trabalhadores, do campo, né, dos partidos do campo, da esquerda, a fim de construir uma emenda que pudesse, nesta MP871, salvar os trabalhadores e as trabalhadoras. A culpa é tua, Lula, e de tua turma. Tá aí. O discurso. O PT trabalhou por isso. O petista Carlos Veras, que é irmão do presidente da CONTAG, ele afirma, não tem dúvidas, a Globo jogou Lula no buraco. A Globo jogou Lula no buraco. Com o registro da época. Aí a Malu Gaspar continua. Bateu pouco? Não. De acordo com a apuração da CGU, a CONTAG é a entidade que mais recebe dinheiro dos descontos. Só em 23 foram 426 milhões. A CONTAG que foi uma das principais articuladoras para derrubar a MP de Bolsonaro. O esforço a que Veras se referiu ocorreu principalmente na aprovação da MP871, a primeira a colocar o tema em pauta no Congresso, com a justificativa de melhorar os controles do INSS e fortalecer o combate a fraudes e a atos de corrupção em 2019. A Malu Gaspar ainda explica o que era a MP de Bolsonaro para combater a fraude, a corrupção. Lá estava Bolsonaro das primeiras e o PT estava contra.
A força-tarefa da esquerda apresentou dezenas de emendas, fez uma série de discursos enfáticos em defesa dos descontos. A esquerda defendeu descontar o dinheiro e chegou a obstruir votações no Congresso para manter os descontos rodando sem fiscalização. Isso é jornalismo. Isso é jornalismo. A Malu Gaspar vai ser demitida. Vocês deviam até levantar a hashtag. Não demitam Malu Gaspar. Já pensou? Já pensou? Não tinha na rede social, né? Internautas solicitam para a Rede Globo não demitir Malu Gaspar após, né, desmascarar Lula. Eita, era uma manchete boa, né? Já pensou essa manchete rodando e começar a notícia? Aí depois tinha que ter um jornalista que pegava a Gazeta, Revista Oeste, botava Malu Gaspar, realmente você vai ser demitida, como é que tá aí o clima na Globo? Aí sim, Malu Gaspar, né, diz que está tudo bem, né? Mas nossas fontes dizem o contrário. É assim que a imprensa faz e bota o pau torando. Tem que jogar o jogo da política nessas horas. A MP dizia, por exemplo, que as permissões para que as entidades associativas fizessem os descontos de pagamento de serviço direto na conta dos aposentados teriam que ser revalidadas todo ano a partir de 2020 pelos próprios beneficiários. Ainda explica o que a MP de Bolsonaro ia fazer, como ia dificultar esses descontos irregulares. Na época, já havia denúncias de fraudes, mencionadas 16 vezes na exposição de motivos da medida provisória do governo Bolsonaro. Mas, na discussão sobre o relatório no Congresso, as fraudes foram tratadas pela oposição como desculpa de Bolsonaro para restringir os trabalhadores. Ah, Bolsonaro tá inventando fraude! Bolsonaro tá inventando fraude! É pra atacar os trabalhadores. Rapaz, Lula, tá difícil pra tu, viu? Por isso, essa matéria aqui é CPI. Essa matéria aqui é CPI. A matéria aqui é pra levar a versão impressa, esfregar na cara do Alcolumbre. Falei, e aí, Alcolumbre? E aí, Alcolumbre? Acabou, né, irmão? Não dá. Nem a Globo mais consegue passar pano pro Lula. Por isso, muitos deles propuseram emendas que simplesmente acabaram com a necessidade de revalidação, ou ampliavam o prazo para o seu início com datas que iam até 2028. Muitas também trocando a revalidação anual por uma verificação a cada 5 anos. Entre as dezenas de emendas que traziam esse tipo de modificação, pelo menos 12 emendas, sendo que são 8 do PT, uma do PCdoB, uma do MDB, uma do PSB e outra do PSDB, tinham um texto idêntico na exposição de motivos que terminava com: assim, revalidar cada autorização anualmente torna o desconto da mensalidade social praticamente inviável. Eles confirmam que ia ser inviável manter o desconto. Eles confirmam. O PT sabia que ia tornar inviável os descontos irregulares. O PT sabia. Tá ali. A prova. Em aspas. 8 emendas do PT. Um total de 12 que tá aí o PCdoB também, né? Parabéns. Parabéns, Lula. O mesmo argumento foi usado na sessão que discutiu a medida provisória pelo senador Jacques Wagner. Combater a corrupção, chamar a aposentadoria indevida é bem-vindo. Mas não vamos jogar a criança junto com água suja para fora. Em todas as instituições, seja em sindicato de trabalhador, seja em sindicato empresarial, você vai achar gente boa, gente ruim. Agora, você simplesmente aniquilar a participação dos sindicatos, eu acho extremamente nocivo. Jacques Wagner mostra, mais uma vez, que a medida provisória de Bolsonaro ia dar um enquadro nos sindicatos. Em meio à guerra com o governo pelas modificações na medida provisória, o deputado Zeca Disseu, filho de José Disseu, foi pelo mesmo caminho. É importante esclarecer à população que essa medida provisória não vem para combater as fraudes. Bem, não é? O governo tem todos os mecanismos necessários para combater fraudes, os grandes sonegadores, enfim, para lutar contra aqueles que praticam o mal feito, disse o parlamentar, aspas. Por isso, vamos manter a obstrução naquilo que for necessário para que essa medida provisória não prospere porque ela é ruim para o Brasil. É ruim, é? Ou é ruim para os sindicatos?